Amados ouvintes, aceita a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, José Antônio de Santana. Irei relatar o meu testemunho da minha conversão a Deus. Eu era católico e eu tinha muita imagem na minha casa. E eu sempre ouvia falar, hoje é sexta-feira, eu vou me benzer no centro espírita, no centro de Macumba. E eu escutando e ouvindo isso, eu falei, um dia eu vou lá também. Aí chegou o dia que eu fui lá no centro espírita. Era numa sexta-feira, era 7 horas, 7h30 da noite. E o macumbeiro já estava sentado na cadeira lá, eu cheguei. E quando eu cheguei, ele já estava incorporado, o espírito maligno já está incorporado nele. Para quem não sabe, espírito maligno, ele incorpora na pessoa e aquela pessoa perde o sentido. Já não é aquela pessoa normal. Já é o espírito Satanás, o diabo, trabalhando naquele corpo ali, usando aquele corpo. Nisso eu fui, ele me chamou e eu fui de frente. Ele falou, de frente não. Por que de frente não? Porque a nossa imagem, ele ia me matar. Ele ia me matar. Satanás ia me matar, que o espírito maligno estava na vida dele. Então, nós temos a imagem de Deus. Ele não aguentou, mandou virar de costa. Quando eu virei de costa, aí já comecei a apanhar ele começou a me bater com a espada de São Jorge. E com um charuto e soltando fumaça no meu rosto, no meu corpo todo. E cruzando minha cabeça, minha costa, com muita força, cruzando, pegando o meu rastro, cruzou tudo. E depois me deu um dente de alho para guardar, dizendo que era para dar sorte. E eu fiquei com esse dente de alho e ele batendo o pé no chão com muita força para confirmar o mal. Imagina a fúria do diabo para me matar. E ele ficou batendo o pé 3 vezes para confirmar, que ele estrondava o chão. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu também vi as imagens que eu tinha tudo na minha casa, estava lá no altar, na macumba. A minha Nossa Senhora Aparecida, que eu adorava muito, as imagens, estava lá. Todo mês, dia 12 de outubro, eu ia lá levar a vela do meu tamanho para acender na Aparecida do Norte. Aí eu falei, mas meus santos, tudo macumbeiro aqui na macumba. Falei, puxa, eu falando para mim. E aí, ele bateu o pé, estremeceu o chão e me deu o dedo de água e falou, tá pronto. Aí eu fui para minha casa. E o dente de alho ia secando, aquele patuá que ele me deu, ele ia secando, eu também ia secando. Chegou a noite para dormir, eu não conseguia mais dormir, porque o diabo, Satanás, ele amarrou meu sono. Eu não conseguia mais dormir, ele amarrou meu sono. E aí ficou direto. E antes, eu senti que ele foi arrancado algo de mim. Ele acabou com a minha paz, arrancou a minha alegria, a minha paz. Acabou com a minha vida. Eu senti um tranco e saiu algo de mim. E entrou um mal. E esse mal não deixava eu descansar. Eu não tinha mais alegria para viver. Era só para morrer. Era só morrer. O meu sono, ele amarrou. Eu não dormia. Foi amarrado. Satanás amarrou meu sono. E eu não tinha mais descanso. Fiquei ligado direto, não tinha descanso. Eu podia sentar, não descansava. Podia deitar, não descansava.
fiquei ligado direto, não tinha descanso e fiquei desesperado. Fiquei desesperado, agoniado, apavorado. Falei, pronto, Satanás me pegou. Porque eu não conhecia a Bíblia Sagrada. E eu ocupei, em primeiro lugar, a minha mãe e o meu pai, que não me ensinou as coisas de Deus. Porque eles também não conheciam. E o padre também não me ensinou a verdade. O crente, eu conheci um crente, ele me conhecia, ele não falou de Deus para mim, da salvação. E por isso, o diabo entrou no macumbeiro, o espírito maligno me pegou e acabou com a minha vida. E aí o meu sono não dormia mais, fiquei um mês e uma semana sem dormir. A parte branca dos meus olhos já estava para estourar em sangue. Aí eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia Sagrada. Para mim ver o que eu deixei para trás. Que os padres não me ensinou. E quando eu falei isso, o diabo no meu ouvido falou, você não adianta ler mais a Bíblia. Não adianta, você tinha que ler antes. Porque agora não adianta você ler mais a Bíblia. E aí eu falei, não, Satanás, eu vou ler só para mim ver. Só para mim ver o que eu deixei para trás, que eu não aprendi. Que é por causa disso que eu estou sofrendo. Eu vou ler só por ler. E ele falou que não adiantava mais eu ler a Bíblia. Eu tinha que se matar, né? Eu tinha que matar o padre, porque ele não me ensinou a verdade. E matar o benzedor, porque foi ele que usou o benzedor para me pegar. E também dar uma surra num crente que não falou as coisas de Deus para mim, a verdade, seriamente. E aí eu fiquei sofrendo. Isso aí foi um ano, estava encostando já um ano. E eu sofrendo. Já que eu não morria nem melhorava, eu falei, eu vou ler a Bíblia só por ler, porque não vai adiantar mais nada. Satanás já me pegou, agora pronto. Deus poderia me livrar, mas se eu não fiz nada. Aí me passou uma fita do começo da minha vida até onde parou. Até onde parou, não tinha nada de bom que eu fiz para Deus. Eu não fiz nada para Deus. Eu falei, pronto. Não tem jeito para mim, não tem jeito para mim. Não tem jeito para mim. Mas eu vou ler mesmo assim. E eu sentia sede, a minha alma sentia sede da palavra de Deus. Fome. A barriga da gente sente fome para comer. A nossa alma também sente fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus. E eu senti, a minha alma sentiu sede da palavra de Deus. E eu também, quando eu ia beber água, eu vi que eu não era digno de beber a água de Deus. Eu não merecia nem de beber a água, nem de comer. Eu ia num filtro para beber água e me estremecia, porque eu era inimigo de Deus. Eu passei a ser inimigo de Deus. E como que eu ia beber a água de Deus? Eu não era digno de beber a água. Eu falava, mas eu tenho que beber até eu morrer. Eu vou beber até eu morrer. E eu nem morria e nem melhorava. E assim eu fui. Aí eu fui lendo uma Bíblia e Satanás, você vai se mate logo, morra logo, que nós estamos fazendo festa no inferno já, esperando sua alma. Se mata logo. Se mata logo. Eu estou lendo a Bíblia para mim ver só o que os padres não me ensinou, o que eu deixei para trás, que eu não fiz para Deus. E eu fui lendo mesmo assim, sim, sabendo que ia ter mais um resultado. E é que Jesus se agradou, o Senhor Jesus se agradou que eu estava já lendo, comecei a ler do Novo Testamento, e aonde eu parava eu marcava um X, para depois eu voltar e começar de novo. Isso aí foi me enchendo do poder da graça de Deus, foi me fortalecendo, mas só que para mim não tinha mais jeito. Mas eu fui lendo mesmo assim,
E o diabo, dia e noite, né? Ele tinha me colocado um peso do lado esquerdo, bem que eu senti o peso, porque ele arrancou minha paz, minha alegria. Eu não tinha mais vida para viver, né? Não tinha mais alegria para ela, era só para morrer. Satanás falou que era só para morrer. E eu fiquei nessa. Aí eu fui ler na Bíblia. E o Senhor Jesus, ele gostou. Eu percebi que o Senhor Jesus gostou dessa atitude minha. De eu ir ler na Bíblia mesmo assim, que não ia ser, né? Não ia ter resultado, porque eu não obedecia a Deus. Não tinha nada, não fiz nada para Deus. E aí foi que o diabo me pegou por isso. E eu fiquei lendo a Bíblia, fui lendo a Bíblia, e aí fez 1 mês e 1 mês e 1 semana, o Senhor Jesus, o diabo amarrou meu sono, que eu não dormia. E a parte dos meus olhos brancos aí ia estourar em sangue. E Jesus viu, se agradou que eu estava lendo na Bíblia, ele desamarrou o meu sono que Satanás tinha amarrado. Porque está escrito que Jesus veio também para desfazer as obras do diabo. E para desfazer as obras do espírito maligno, que é o diabo, tem que ser outro espírito. Um espírito de Deus, que pode, com esse Satanás, com esse diabo de Satanás, que Deus conhece tudo, e desfez o que ele fez em cima do meu corpo. Acabou com a minha vida, amarrou meu sono e Jesus desfez. Quem nele fala, eu vim para desfazer as obras do diabo. E ele desfez. Aí foi que eu já comecei a dormir. Aí sim, aí eu fui lendo mais a Bíblia. Não parei, comecei a ler a Bíblia direto. Fui lendo. Só que o peso não saía do meu lado esquerdo, o peso. E dia e noite era só gritar em gritos no meu ouvido. Satanás e os outros desfazendo festa lá no inferno. Aguardando a minha alma para me se matar logo. Para me matar o padre e matar o benzedor, o macumbeiro, e dar uma surra no crente que me conhecia e não falava das coisas de Deus. E ele não falava porque ele não era um crente verdadeiro. Porque um crente verdadeiro, ele se preocupa com aquele outro que não é salvo para falar uma coisa séria de Deus que leva para o céu. E aí eu fui indo mesmo assim lendo a Bíblia e com esse peso, e assim, fui. Chegando já, encostando no ano, e o problema estava em quê? Em mim. Porque estava no meu coração que Satanás colocou, porque Deus fala, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas, e semelhantemente é amar o seu próximo. O segundo, né? O segundo mandamento, semelhantemente, é amar o seu próximo. E eu estava no coração de matar o meu próximo, que Satanás colocou. Enquanto isso, eu ia sofrendo. Eu ia sofrendo porque eu não limpei o coração, não me arrependi de sair. Satanás me colocou esse ódio no meu coração para mim matar o padre, matar o benzedor lá, o macumbeiro, e dar uma surra no crente que não falou de Jesus para mim. E depois ele falou que eu tinha que ir tirar minha vida também, se matando. Porque se eu matasse ele e não se matasse, eu ia ser preso e ia ser mulherzinha dos ladrões lá na cadeia, dos bandidos. Eu tinha que se matar também. E aí chegou o tempo que eu falei, foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira eu tomei a decisão. Eu nem melhoro e nem morro, mas eu já estava terminando de ler a Bíblia, o Novo Testamento. Eu falei, eu vou começar a ler o Novo Testamento sobre a passagem do Senhor Jesus Cristo. E aí eu peguei mesmo para valer mesmo e fui. Aí ele já se agradou, já desamarrou meu sono, Satanás tinha amarrado, e eu fui em frente. Terminei de ler a Bíblia toda, o Novo Testamento. Terminei, deixei o velho para depois. E aí, só que chegou já estava fazendo um ano, eu nem melhorava e nem morria. Aí primeiro eu dei uma arrumada na casa, porque eu ia morrer, eu ia se matar. Já estava preparado já a arma, já estava preparada a arma. Era segunda-feira, eu ia se matar. Eu ia matar o padre, o macumbeiro, e dar uma surra no crente. E depois se matar. E a arma já estava preparada, guardada.
Então, eu coloquei a casa, fiz uns reparos na casa para deixar a casa em ordem. Foi numa sexta-feira, mais ou menos umas 7h30 da noite. Aí eu falei, segunda-feira eu vou se matar. Então eu falei, dobrei o meu joelho e virei o rosto para a parede, levantei a minha cabeça para o céu e eu falei com Deus. Porque eu via sempre falar que a pessoa não pode tirar a vida. Até eu falei para Satanás, eu não posso tirar a vida. E Satanás falou, fala para o seu Deus se aqui na terra está tudo ruim, não dá mais para viver, e você se matou. Aí eu falei, mas eu vou ler na Bíblia até mais para frente. Aí eu coloquei a casa em ordem, né? Cheguei, ia fazer 1 ano já. Eu falei, vou tomar uma decisão agora. Nem morro e nem melhoro. Então, aí eu arrumei a casa, tudo, deixei arrumadinha. E depois orei a Deus. Depois eu falei, eu ia falar que não podia tirar a vida, então eu falei, eu vou falar antes com Deus. Jesus eu não vou falar porque ele já está morto na igreja, na cruz da igreja católica, está pregado lá na cruz, está morto já. Eu vou falar com Deus, que lá no céu veio falar que tem um Deus lá no céu. Aí eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, se minha alma, se eu tiver salvação, se a minha alma tiver salvação, o Senhor me mostra um sinal para mim. Porque se o Senhor mostrar um sinal para mim que eu tenho, a minha alma tem salvação, eu não vou matar mais o padre, o que Satanás está mandando, querendo, e nem matar o macumbeiro, o benzedor, e nem dar uma surra no crente lá. Eu vou ser um crente. Eu quero começar tudo de novo, porque eu não sabia, porque eu fui enganado pelo padre, eu não sabia porque eu não conhecia. Eu estava enganado. Se o Senhor me mostrar um sinal, eu prometo que eu não vou matar ninguém, eu vou ser um crente. Foi na sexta-feira, passou a sexta, aí eu falei, Senhor, me mostra o sinal, porque eu vou me matar na segunda-feira. Para depois, quando eu chegar lá, aí no céu, o Senhor não falar que eu não avisei. Eu falando com Deus. E Deus não ouve pecador, mas Ele só ouve o pecador que está arrependido, aquebrantado, agoniado, que nem eu estava, a minha alma estava se batendo, agoniada dentro, porque eu ia para o inferno a qualquer momento. Eu ia ter que dar de cara com Satanás, o inferno. Então eu falei para o Senhor, Deus, depois você não fala para mim, eu conversando com Deus, de qualquer jeito, e Ele entende. E eu falei, Deus, eu vou falar com o Senhor, para depois o Senhor não falar que eu não avisei. Se o Senhor me mostrar um sinal, eu não vou mais fazer o que Satanás quer. Eu não vou fazer mais o que Satanás quer. Eu vou ser um crente e vou ficar firme com o Senhor até o fim. Se o Senhor me mostrar um sinal, aí eu não vou matar ninguém mais. Aí foi na sexta-feira, eu de joelho pedindo para Deus. Esse Deus que tem lá no céu que eu falei. Então, sexta, sábado, domingo, 3 dias, Ele me mostrou o sinal. Oh, glória! Glória a Deus! Ele me mostrou o sinal. Ele mostrou, de um lado, as trevas, escuridão, um monte de gente lá naquelas trevas lá, no abismo lá, tudo gritando e procurando luz na parede para acender. E eu, quando cheguei do outro lado direito, a porta se abriu e estava claro a luz, tinha luz. E eu entrei. Aí foi onde ele mostrou para mim que eu tinha salvação. Porque as trevas é condenação e a luz é salvação. E aí pronto. Aí eu desfiz. Eu falei, graças a Deus. Quando eu prometi para ele que não ia mais matar o meu próximo, o que aconteceu foi instantâneo. Esse peso que me acompanhava, primeiro Jesus desamarrou o sono. Eu fiquei dormindo e fui mais para frente, até encostar o ano. Quando eu me arrependi, que eu falei com Deus, que se Ele mostrasse sinal que tivesse salvação, eu não ia mais matar o meu próximo, foi instantâneo.
arrancado. Quando eu amanheci, foi na sexta, sábado, no domingo, eu amanheci, o peso tinha sumido. Porque era ele que estava impedindo. Enquanto eu não limpei o meu coração, que não ia matar mais o meu próximo, Deus não operou. Mas na hora daqui chegou meio que apertou, aí sim. Eu falei que não ia amar o meu próximo agora, não matar. Aí esse mal que Satanás colocou, que não deixava eu viver, Deus arrancou, Jesus arrancou do meu peito e entrou a paz de volta. E ele me colocou de volta, graças a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Então, onde eu falo, se eu continuasse, eu sofri muito porque eu não tinha perdoado. Mas na hora que eu desisti daquele mal de Satanás, então acabou. Eles estavam fazendo festa, guardando a minha alma, e quem acabou a festa deles, Jesus acabou com a festa dele lá no inferno. Então, quando eu acordei no domingo, que eu estava transformado, eu estava tão leve, eu queria correr tanta alegria, eu queria ficar dando glória a Deus, correndo, dando glória a Deus. E depois também eu falei para o Senhor Jesus, como eu terminei de ler a Bíblia toda, pela dor, eu aprendi diretamente com Jesus na Bíblia, o ensinamento dele. E eu falei, Senhor Jesus, agora tanta igreja, como que eu vou saber qual que é a igreja certa, que vai combinar com as suas palavras aqui? Então eu senti no meu ouvido uma palavra, uma voz bem suave, falando assim, procurai com zelo o melhor dom, aí está eu. E aí eu comecei a fazer visita em muitas igrejas, visitando igreja, e não batia, não combinava. Foi muito tempo eu procurando as igrejas. Eu chegava no começo, para mim saber ver direitinho. Eu chegava no comecinho, não combinava, não dava. Eu ia em outra, não dava. Aí ficou por último, ficou de Davi Miranda. Eu falei, agora eu vou no Davi Miranda. Aí eu falei, eu vou cedo, porque antes dele chegar eu quero estar lá para mim ver se vai bater certa doutrina de Jesus. Ele vai falar certinho como está. Aí eu cheguei, fiquei logo no banco ali na frente, aí chegou o Davi Miranda. Aí eu fiquei só analisando. Do começo até o fim, eu glória a Deus, agradeci a Deus, eu falei comigo. Aqui na terra, esse homem é que nem um Moisés, é um Abraão aqui na terra. Graças a Deus. É aqui que eu vou ficar, porque foi onde combinou com a doutrina, com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Graças a Deus. E aí eu me converti, fiquei na igreja Deus é Amor, até hoje, para sempre. Amém. Graças a Deus por tudo. Glórias a Deus. E você que está me escutando, que está até, eu não sei o que passa na sua vida, mas Deus sabe. Tem uma saída. Se você está pensando até de tirar a vida, quem eu estava pensando por Satanás, por causa de Satanás que estava me falando para me se matar, e ele está falando para você tirar a sua vida também. Não faça isso. Aceita Jesus Cristo. Faça uma aliança, um concerto com Deus, com o Filho de Deus, e prometa ser fiel, ser um crente fiel, verdadeiro. E Jesus garante a salvação. Se for até o fim, ele fala, quem for até o fim será salvo. Mas se não for até o fim, não vai ser salvo. Então, pelo amor de Deus, eu peço para vocês, aceita Jesus enquanto há tempo. Porque na hora que acabar a graça, pronto, não adianta mais, tarde demais. Pelo amor de Deus, aceita Jesus Cristo e siga aí direitinho. Então, não importa os seus pecados que você cometeu até agora. Deus perdoa você, depois que você fazer o concerto, a aliança com Ele, Deus vai perdoar os seus pecados, vai começar do zero, você vai começar a ter uma vida nova. Você vai comparecer em uma das igrejas com pentecostal, Deus é amor, vai ter um homem de Deus
pregando a palavra de Deus e orando a favor de todos que compareceram. Então agradeço a Deus por tudo, pela minha transformação, e por honra e glória do Senhor. Eu sou um evangelista, um ministro da palavra de Deus e um conselheiro. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Agradeço a todos que ouviram o meu testemunho, que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir agora um hino gravado pela nossa irmã, presidente das igrejas pentecostal, Deus é Amor, a nossa irmã Ereni Miranda. Que Deus abençoe cada vez mais a nossa irmã Ereni Miranda. Amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aceitarão, vão deixar no fundo das águas os pecados que já praticaram, e agora em diante terão uma vida bem diferente, vão sentir grande transformação, vão provar o gozo do crente. Vão se batizar, vão cumprir a justiça divina, deixarão o mundo de pecados, aceitando a santa doutrina, serão membros do corpo de Cristo, com a igreja terão comunhão, não serão mais velhas criaturas, vão viver em santificação. Foi batizado nas águas do Rio Jordão. O homem que o batizou foi o grande profeta João. Jesus nos deixou escrito: quem crer e for batizado herdará a vida eterna, não será jamais condenado.